Olá, meu nome é Flora. E apesar desse sotaque meio abrasileirado, eu não sou brasileira, eu sou angolana. Nasci em Angola, um país que fica no continente africano. Quando eu era bem novinha, quando eu tinha mais ou menos uns 5 anos, minha família, meu pai, minha mãe e meu irmão, nós nos mudamos para o Brasil. Desde então o Brasil se tornou nossa segunda casa. E o que acontece? Algumas perguntas me seguiram, perguntas que eu achei que desapareceriam com a informação, com a internet, com a facilidade de informação. Achei que algumas perguntas iriam ficar lá atrás. Então eu resolvi, vou fazer um vídeo. Eu reuni algumas perguntas para falar um pouco sobre Angola, sobre a África. Mas eu vou me focar bem em Angola, no meu país, porque a África é muito grande, são 55 países. Não vai ter como eu falar sobre todos aqui. A África, ao mesmo tempo que está perto, está longe, né? Eu faço 8 horas de viagem quando eu saio de Rio de Janeiro para Angola. De São Paulo para Joanesburgo, na África do Sul, leva por aí 9 horas de voo. Se você sair de Fortaleza para Cabo Verde, levam-se somente 4 horas. Caramba, eu levo 4 horas para ir para São Paulo de ônibus. É muito perto, né? Pois é, na verdade nós temos um oceano que nos separa. Mas eu cheguei a uma conclusão de que não é somente um oceano que separa o Brasil da África. Falta de conhecimento, falta de informação e talvez um certo preconceito, certo? Só que não tem como a gente fugir. Realmente a história do Brasil está relacionada à história da África, né? Foram trazidos da África para o Brasil cerca de 4 milhões de escravos. Enquanto europeus, 300, eu vou até checar, 338 mil europeus que vieram morar aqui no Brasil. Ou seja, a história do Brasil sem África não existe, né? Eu separei algumas perguntas que eu quero comentar. Primeira pergunta que as pessoas costumavam falar é: Flora, como é que você chegou até aqui no Brasil? Então, nós somos mais fortes, nós somos atléticos. Nós íamos nadando, nós saímos de Angola e nós íamos nadando. Então aí nós chegamos aqui no Brasil. Verdade ou mentira? Mentira, né, gente? É lógico que nós não viemos nadando, nós viemos de avião. Eu mesma, no início do vídeo, eu falei, né, da duração do voo, né? E as pessoas também me perguntam como. Eu tenho uma amiga, você tá vendo esse vídeo, eu vou ter que te expor aqui. A minha amiga um dia chegou na minha casa e perguntei como eu me acostumei a usar roupa. Pois é, então, essa parte, gente, foi muito difícil mesmo. Porque quando nós entramos no aeroporto, com direção a Brasil, eles falaram assim: olha, vocês vão receber roupa. Quando vocês passarem pela imigração brasileira, eles vão te dar roupa. E foi difícil se acostumar. É ainda muito difícil se acostumar. É tão bom quando eu viajo para Angola, eu chego lá no aeroporto, lá de Angola, eu já tiro minha roupa, assim, sabe? Já me sinto em casa, assim, já é muito legal. Pois é, verdade ou mentira? Mentira, né, gente? Que isso? Nós sempre vestimos roupas, não é algo novo que chegou agora, né? As pessoas costumam falar assim: nossa, Flora, você fala o português tão bem. Como é que você aprendeu a falar o português tão bem? Aprendeu a falar o português tão bem. Então, foi difícil. Nossa, contrataram vários professores portugueses para me ensinarem a falar português, né? Essa frase é verdade ou mentira? Lógico que é mentira, né? Angola é uma ex-colônia portuguesa, da mesma forma que o Brasil é ex-colônia portuguesa. Então, quando eu me mudei pra cá, lógico, eu tinha um sotaque de Angola, né? Mas eu fui perdendo, criança perde muito rápido. Então não foi difícil eu me adaptar. Só algumas palavrinhas que são diferentes, algumas expressões, mas é a mesma língua. Outra pergunta. Sim. Verdade. As pessoas costumam perguntar se lá tem carro, né? Então, gente, a Angola fica na África, e selva, animal, não é? Mas lá não tem carro, mas tem animal, olha só que legal. O elefante, por exemplo, ele é o nosso meio de transporte. O elefante é bom demais, a gente não tem que gastar com gasolina, com IPVA, é ótimo. Verdade ou mentira isso? Mentira! É lógico que lá tem carro. E lá, se a gente for comparar com o Brasil, existem carros muito mais potentes, carros de grande porte,
que às vezes a gente nem vê aqui no Brasil. Lá tem carros, tem tudo. As pessoas também perguntam se lá tem prédios e tal. Que tipo de comida vocês comem? Vocês comem comida que vem do mato? Não, então... Lá nós comemos arroz, nós comemos feijão, nós comemos carne. As mesmas coisas que vocês têm aqui no Brasil, nós também temos lá. As diferenças lá no meu país, nós temos nossos pratos típicos. Da mesma forma que aqui existem os pratos típicos dos mineiros, dos cariocas, dos nordestes, do sul. Um dia me perguntaram se lá tinha cachorro, se eu tinha algum animal de estimação. Eu nunca tive cachorro. Mas eu tive tigre, era tão gostoso, eu chegava em casa, o tigre me abraçava. Nem precisava de coleira, como muitas vezes aqui vocês precisam de coleira pro cachorro. Não, isso não é verdade. Tô brincando. Eu nunca tive realmente cachorro, nem aqui no Brasil, nem em Angola, mas os meus pais já tiveram cachorro antes de eu nascer. As pessoas domesticam os cachorros, gatos, etc. Mas essa questão do animal felino, desses animais selvagens, não tem na cidade. As pessoas com as quais eu convivo, elas costumam dizer, é bom pra vocês, né, porque vocês podem fazer safari todo dia. Não, gente, isso não é verdade. Como assim fazer safari todo dia? A última vez que eu fui pra Angola, eu passei assim em frente ao zoológico, não havia animais dentro do zoológico. Já me perguntaram se o que as pessoas faziam pra se divertir lá em Angola e tal. Então, os jovens fazem as mesmas coisas que os jovens aqui no Brasil fazem. Eles saem pra passear, saem pra namorar, pra ir pra discoteca e tal, pra comer, é a mesma coisa. Não tem essa grande diferença. As cidades vão ser diferentes, porque a cidade angolana é a cidade brasileira. A cultura influencia muito, mas o que acontece também? Algumas pessoas daqui do Brasil, as que têm a oportunidade de ir pra África, quando elas vêm, elas querem mostrar o que as pessoas querem ver, que é alguma criança desnutrida, faminta, num bairro, numa favela, e elas querem fazer daquilo a África. Quem quer fazer isso, ok. Faça o que quiser, mostre o que quiser. Mas acontece que isso faz com que as outras pessoas que não têm oportunidade de ir pra lá não tenham uma amostra do que realmente é a África. Alguns dias atrás, ou meses, minha mãe estava na igreja dela e chegaram pra ela e falaram assim: aqui, tem uns conterrâneos seus da sua terra lá, aqui na igreja. E minha mãe falou assim: ai, que legal. Aí quando foram apresentar realmente minha mãe com esses conterrâneos, minha mãe nem falava a língua desses conterrâneos porque eles eram do Haiti. Sabe? Ou seja, o Haiti não fica na África. A África é um continente, ou seja, 55 países com culturas diferentes, com inúmeras línguas diferentes, com inúmeros lugares distintos, ou seja, não tem como a gente tornar a África um só, sabe? As pessoas acreditam que se é preto e não é brasileiro, então é africano, mas não, existem outros países que não estão na África que possuem pessoas negras. As pessoas me perguntam muito, nossa, mas lá tem branco? É muito engraçado. Mas lá existem brancos, sim. Angola é uma colônia, uma ex-colônia portuguesa, ou seja, como é que não haverá brancos? Há brancos. Se vocês se lembram, a partilha da África, quando os europeus resolveram dividir a África como se fosse um bolo, cada um pegou um pedaço e eles tomaram conta, assim, e nasceram lá, viveram lá, reproduziram e... A África também tem toda essa mistura. Pra finalizar, deixa eu ver, uma outra pergunta. As pessoas perguntam muito sobre religião. Por exemplo, aqui no Brasil, eles são assim, nossa, e aí a religião Umbanda, a religião não sei o que, lá na África? Eu nunca sei responder isso, porque essa é uma religião brasileira. Mas é uma religião que surgiu com os escravos. Pode ser. Mas não é uma religião africana. Se você for lá na África e perguntar sobre essas religiões, que as pessoas dizem religiões afrodescendentes, nós não temos. Algumas religiões de Angola, por causa da escravidão, pode ser que os escravos que vieram de lá, pode ser que eles levaram alguma coisa, algumas características que hoje podem ser encontradas nessas religiões aqui. Mas não quer dizer que nós temos essa religião lá. Uma coisa que é muito discutida é exatamente a questão do negro brasileiro. O que ele é? O negro brasileiro, ele é brasileiro, sabe? O branco brasileiro é brasileiro, né? Eu acho legal, sim, a gente procurar saber sobre a nossa ancestralidade, dos que vieram antes de nós, de sua história, de como isso muda a trajetória nossa hoje. Acho muito bacana. Mas o negro brasileiro e o branco brasileiro, ou o pardo, sei lá, essas divisões que o povo acaba fazendo aqui no Brasil, ele é brasileiro, independente, porque se a gente for pensar, as culturas, as raças, elas se misturaram e formaram o brasileiro, sabe? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Provavelmente não fez com que vocês realmente conhecessem Angola ou África 100%.
Mas foi somente pra descontrair mesmo e deixar algumas ideias, assim, sabe? Pra que essa falta de informação, essa falta de entendimento incomode um pouco vocês. Então é isso. Até a próxima. Espero que haja próxima. Até mais. Tchau!